Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos iniciando o nosso webinar nessa tarde aqui. Um prazer imenso receber cada um de vocês. Vamos dar uns minutinhos aí para o pessoal entrar. Enquanto isso, quero pedir aí para quem já está online, colocar ali no chat da onde está falando, seu nome, o nome da tua empresa. Vou esperar um pouquinho aqui o pessoal entrando. Boa tarde, pessoal. Pietro, Vitor, pessoal de BH, de Floripa, de São Paulo aí. Cláudio, boa tarde. Boa tarde, Felipe. Bom demais te ver aqui. Grupo Tsugi. Marcele, João, Roberto, boa tarde, pessoal. Bom demais. Bom, o pessoal está chegando aí. E enquanto o pessoal chega, eu quero dar as boas-vindas a todos. Dar as boas-vindas ao Leonardo. Leonardo, já falo contigo. É, vou dar alguns recadinhos aqui no início para a gente poder conseguir aqui ter os combinados, tá? Para esse webinar ser aí de bom proveito para todo mundo. Então, boa tarde, o pessoal que está chegando. Eu vou passar uns recadinhos iniciais aqui, antes da gente entrar no nosso tema, que é um tema tão importante, tão legal aqui para a gente poder se aprofundar, né? E vem sendo um tema muito solicitado pelos nossos clientes aqui na Paripasso, e a gente tem conversado com bastante gente sobre isso. Então, hoje, uma oportunidade muito boa de trazer o Leonardo aqui, um especialista no tema, para falar conosco. Bom, alguns recados iniciais aqui. Vamos ver se eu consigo passar o slide. Então, nós estamos aqui com o Leonardo hoje. Leonardo, que é engenheiro agrônomo, doutor em ambiente e sociedade, diretor técnico da NAIAD. Léo, seja bem-vindo. Obrigada pela tua presença. É um prazerzaço falar contigo. Eu agradeço demais o convite aí de boa tarde a todos. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Bom demais. Bom, para quem não me conhece, eu sou Eide Milan, eu coordeno toda a equipe de qualidade e certificações aqui na Paripasso. É um braço da Paripasso de consultoria e a gente está aí caminhando lado a lado, junto com os produtores, junto com os varejos, os distribuidores, as indústrias, para falar dos pontos de boas práticas agrícolas, de gestão de fornecedores, né, da base de fornecedores e para também ter esse olhar de sustentabilidade, né, Léo, que é tão importante aí. Então, o caminho da certificação sempre é um bom caminho para se ter referências técnicas e o produtor poder olhar por onde começar, né? Então, a gente sempre fala isso aqui na Qualifique, que é a área aqui da Paripasso que cuida da parte de certificações e da qualidade. Então, um prazer aí receber você, Léo. Eu vou dar os recados aqui iniciais e já passo a palavra para você, tá bom? Então, pessoal, só para uns combinados aqui entre nós. Primeiro, vocês têm aí na barrinha inicial, aí, a barrinha de baixo aí, esse botão, esse ícone que é o QIA. Então, aqui é o lugar onde vocês podem colocar as perguntas, ok? O time técnico aqui está no apoio aqui para olhar essas perguntas, para separar as perguntas aqui para o Leonardo também responder. Então, a gente aguarda aí as perguntas de vocês ao longo do webinar. A gente vai escolher algumas para responder e aquelas que não forem possíveis também vão ser respondidas posteriormente por e-mail, tá bom? Então, mandem suas perguntas. Também uma outra coisa é o chat. Deixa eu ver se passa aqui. Ah, sim. Então, aqui, se você quer contribuir com o nosso encontro, mande um emoji aí, tá? Para poder reagir às falas.
e poder interagir aqui com a gente. O chat também está liberado aí, então o pessoal que está chegando aí já está colocando de onde veio, empresa que é, né? Então, boa tarde a todos. E eu quero dizer também que a gente, ao longo da apresentação, a gente vai ter alguns presentes aí, alguns presentes e alguns QR Codes para vocês baixarem conteúdo, acessarem algumas páginas aí que a gente separou para vocês. Então, pessoal, essa daqui é a primeira aí para vocês testarem, tá? É um programa bem interessante da Paripasso, que é o programa de parceiraço. Então, se você quer ser um parceiro da Paripasso, acesse esse conteúdo, entende um pouco melhor. O Júlio aí, o Roger, que são as pessoas daqui da Paripasso que estão aí acompanhando esse programa, vai entrar em contato contigo e vai explicar bem como é que funciona isso, tá? Então, fica aí a dica aí, como esse início de webinar aí, para vocês poderem serem parceiros da Paripasso. Bom demais. Começando, então, o nosso webinar, Léo, nós estamos com esse tema aqui hoje, né? E a primeira pergunta que a gente sempre responde, né? Por que falar disso? Por que a gente está aqui, né? Então, a Naiad e a Paripasso são empresas que têm olhado, né? Buscado esse apoio para o produtor. E esse caminho de ter um propósito, construir juntos, né? Entender a dinâmica do mercado, entender o que é que o produtor tem necessidade de conhecimento, é um caminho que tanto a Paripaz quanto a Naiad acreditam, né, Léo? Então, a gente fala que a gente está junto aqui para construir, né? Para ajudar o produtor a caminhar e entender esses temas que às vezes são tão complexos, né? E que precisam de conhecimento técnico, de troca, para que o produtor saiba o que fazer diante de tantos desafios, né? Então, a busca por desenvolvimento da cadeia, o alimento seguro, a sustentabilidade ambiental, social e a sustentabilidade do negócio do produtor rural, esses são os motivos sempre da gente estar aqui trazendo esses conteúdos aqui para vocês. E o Leonardo, pessoal, o Leonardo é uma pessoa que a gente conheceu aí, né, Léo, num ambiente aí, trocando tecnicamente, e eu convidei o Léo para falar um pouco desse tema para os próprios funcionários da Paripasso. A gente tem uma agenda aqui interna que a gente sempre traz pessoas para compartilhar coisas e para toda a empresa estar na mesma página, e o Léo trouxe uma explicação muito legal sobre todo esse ambiente das mudanças climáticas, e esse slide que ele apresentou ali no dia da mesma página me chamou muita atenção, que é das mudanças climáticas, da impotência à ação. Então, quer dizer, Léo, que dá para a gente não ficar só olhando, né, esperando as coisas acontecer. Dá para a gente agir em relação às mudanças climáticas, né? Então, conversando um pouco com o Léo sobre isso, a gente entendeu que fazia sentido trazer essa troca técnica aqui, tá? E nesse sentido ainda, pessoal, eu já vou passar a palavra para o Léo, só para fazer essa introdução aqui, a gente, aqui na Paripasso, a gente tem trabalhado muito com a questão de compartilhamento de conhecimentos, né? Então, deixa eu ver que parece que travou aqui. Então, nesse sentido, a gente tem conversado, além do Leonardo, para todo mundo também saber aqui, a gente tem falado com alguns outros técnicos, algumas outras pessoas aí que estão na cadeia, e outros temas, outros assuntos vão vir também posteriormente nesse modelo de troca técnica, tá? Então, carbono, mudanças climáticas, eficiência energética, a parte de automação também. Então, é bastante importante. E esse webinar, ele também tem um valor muito especial, que ele faz parte de todo um trabalho que já tem sido feito há muito tempo, com vários especialistas. Então, nós da Paripasso aqui, nós coordenamos grupos técnicos de discussão de como a gente pode ajudar o produtor a implementar as boas práticas agrícolas, né? Então, exemplo aqui é esse grupo técnico que é para a FLV. Então, tem certificadoras, tem consultores, tem produtores, né?
Então, é bastante interessante esse ambiente. Além disso, a gente está promovendo, através aí das questões do Global Gap, né, promovendo eventos ao longo do Brasil, falando desses temas e trazendo um direcionamento técnico também, ou sugestões, pelo menos, de caminhos para esses produtores. Um exemplo foi o evento que foi feito recentemente ali em Petrolina e Juazeiro, onde a gente falou sobre esse caminho de boas práticas agrícolas de certificação com pequenos produtores, e no dia 2 do evento a gente falou do tema carbono. Então, fiquem atentos aí, porque nós estamos movimentando várias coisas no Brasil todo, e esses eventos têm apoios institucionais, né, como o Sebrae, enfim, então é algo que é um ambiente para trazer muito conhecimento mesmo. Aqui a gente colocou, conseguiu ali a participação de mais ou menos 350 pessoas no primeiro dia, pequenos produtores, então a gente está olhando para a cadeia como um todo, tá? E o tema do clima lá em Petrolina também foi um tema muito requisitado. E aí, para fechar essa minha fala aqui introdutória, o convite aqui fica para vocês acessarem as redes sociais da Paripasso. Por que eu pus esse slide aqui? Porque tem muitos ambientes onde a gente está compartilhando esses conhecimentos e esses conteúdos técnicos, né? Seja no YouTube, através de podcasts, seja na parte das redes sociais com conteúdos, né, feitos por esses especialistas, aprofundando os assuntos. Então, dentro desse ambiente todo, eu quero convidar vocês a estarem sempre atentos a esses temas que a gente está trazendo e a participarem junto conosco. Então, Léo, chega de introdução, vamos para o que interessa. Eu quero te dar as boas-vindas aqui, Léo, e vou te devolver aqui o controle das telas aqui. E eu quero te pedir para que você se apresente, você possa introduzir o tema aí para a gente. Lembrando que nesse caminho de compartilhamento de conhecimento, pessoal, esse webinar, né, Léo, é o primeiro, né? É só uma pinceladinha básica naquilo que esse tema traz, e a gente pretende aí aprofundar esse conhecimento. Inclusive, tem um presentinho aí no final do webinar para o pessoal, né, poder se aprofundar um pouco no tema, e tem uma novidade aí vindo por aí, né? Então, Léo, obrigada por você estar aqui, e a fala é toda tua. Obrigado, Eide. Boa tarde a todos. Eu agradeço de novo o convite e a parceria, né, que a gente vem construindo aí com a Paripasso. É uma satisfação mesmo. Esses momentos são só esses onde a gente se expõe, né, Ed? Mas a gente trabalha junto todo dia, né? E é um prazer trabalhar com vocês. Então, agradeço a você, o Cláudio, toda a equipe, e o Jean, e é de fato um momento muito legal. É o primeiro de muitos, a gente sabe disso, então vamos cumprir aqui a nossa promessa de entregar bastante tudo que a gente tem feito para os nossos participantes de hoje e para os nossos futuros envolvidos, né, nessa cadeia. Vamos lá. Bom, gente, eu sou o Leonardo Teixeira, sou do NAED. O NAED é um hub de especialistas e a gente vem há algum tempo, né, somando forças para disponibilizar a nossa expertise ao mercado. Então, eu, eu sou diretor técnico desse hub que, vamos dizer que aglutina aí doutores, mestres, especialistas no setor público, privado, de várias áreas e várias frentes, prioritariamente na área ambiental, com um propósito, né, de usar esse acúmulo de conhecimento, trajetória e reputação que a gente carrega, em via de regra com mais de 20 anos de experiência na área, para transferir conhecimento, para que a gente possa agregar valor nas discussões que hoje são, digamos que,
essenciais, né, em muitas frentes e em muitos setores. No caso do agro, não é diferente. Então, eu começo essa conversa nossa, e antes da gente entrar no assunto, a regra que eu uso é sempre estabelecer um combinado aqui. A gente, partindo de algumas premissas, a gente consegue se entender bem mais fácil. Então, a lógica é: a gente vai falar de um tema muito complexo. E questões complexas não têm soluções simples. O que a gente não vai apresentar para vocês aqui hoje é solução para os problemas, assim, olha, misture esse pó com o leite, misture, né, e agora você tem aqui a solução para todos os problemas. Quando alguém apresenta isso para vocês, obviamente vocês já sabem que vem picaretagem nesse trilho aí. Entendido isso, a gente passa para a próxima. Essa conversa não pode ser sequestrada por nenhum espectro político. A gente perde muito tempo com isso. A questão climática e ambiental no mundo inteiro, mas especialmente no Brasil, perde muito tempo nesse esse caldo aonde as pessoas acreditam ou não acreditam por ser um tema mais de direita ou mais de esquerda. A gente não entra nessa bola dividida aqui, ok? A gente entende a complexidade, a gente ouve a ciência e a gente, com os melhores dados que a gente tem, certamente não são todos, e a ciência é esse processo que avança cada dia, baseado exatamente na nossa ignorância e não no nosso conhecimento de tudo, é que a gente anda para frente. A outra questão que é crucial para a nossa conversa é: apesar da gravidade, da complexidade dessa situação, né, da questão das mudanças climáticas, isso não pode gerar depressão e inação. Isso não pode nos colocar numa situação de ansiedade e de falta de um entendimento de incapacidade. Ah, a gente tem que entender que muito dessa complexidade pode ser superada e a gente precisa ser otimista para avançar. A regra é cientistas climáticos dizendo que estamos no fim do mundo e as pessoas que entendem isso, a gente aí divide as pessoas entre as que compreenderam o recado e as que não compreenderam o recado. As que não compreenderam o recado falam isso é tudo balela. E as que compreenderam o recado, boa parte delas diz: vou cortar meus pulsos ou não vou ter filho, vou mudar para Marte, alguma solução desse tipo que não é solução. Quarta, é melhor fazer boas perguntas do que ter boas respostas. As respostas vão ser sempre suscetíveis a novas circunstâncias. É assim que a gente caminha. Esse é o processo científico da geração do conhecimento. Então, a gente precisa ter boas perguntas. Quem tem resposta para tudo e se apega a elas, via de regra, atrapalha a discussão. Então, nada do que eu vou dizer aqui para vocês é o famoso entalhado, né, em pedra. A gente está aqui construindo conhecimento juntos. Já falei da ciência, é nela que a gente apoia. Ciência é só um protocolo. A ciência não é uma defesa daquele grupo ou daquele instituto de ciência, de uma faculdade, de uma universidade, enfim. A ciência é um protocolo onde a gente testa hipóteses. E aí a gente encaminha essas hipóteses, né, para que ela seja escrutinada por pares. Isso faz essa roda girar. Ou seja, a gente caminha em cima da ignorância. A gente admite a nossa ignorância e é da dúvida que a gente gera conhecimento. E é aqui que estamos. Infelizmente, para falar desse tipo de complexidade, desse tipo de assunto, a gente vai usar gráficos e essas coisas são enfadonhas via de regra. Então, vocês vão ver que eu vou passar por eles muito rápido. O que eu quero só é que vocês compreendam o meu ponto de vista e que a gente siga juntos caminhando para uma, uma, uma coerência de discussão, ok? E a máxima é que se você não está se sentindo meio perdido nesse tema, é porque você não entendeu nada. A verdade, todo mundo se sente um pouco perdido. Eu estudo isso há 25 anos. Desde que eu saí da faculdade, eu trabalho com essa agenda. E eu estou com 23 anos de IBAMA, sou pesquisador, professor há mais de 15, e eu ainda estou perdido. Então, vamos ficar perdidos juntos, tá bom? Vamos lá. O nosso tema é mudança climática. Esse é o nosso primeiro ponto aqui de partida, ok? Depois eu vou falar dessa relação com o agro e com outros setores. Mas vamos lá. Qual a situação que a gente está hoje em um recorte Brasil? Quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando basicamente de secas, estiagens, incêndios, ondas de calor e frio, inundações e enchentes, deslizamento de terra
ciclones, vendavais, são praticamente desses 6 pacotes que a gente conversa. Entre 23 e 24, a gente teve 13 grandes ondas de calor no Brasil. Foram 5 em 23, mais 8 em 24. Esse ano, provavelmente, a gente vai passar desse número. Vejam que todos os dados que eu vou trazer para vocês, eles indicam uma linha de tendência de crescimento ah, em relação à frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos, ok? A enchente histórica do Rio Grande do Sul em 2024 foi a maior registrada na história no estado. A gente teve também em 24 a pior seca da série histórica no norte do país. A gente teve recorde de incêndios florestais, tanto no sudeste e no norte. Ah, no litoral norte de São Paulo, a gente teve a maior chuva já registrada no Brasil. Foram 183 milímetros em 15 horas. E esses são dados, eu sempre coloco, tá, as fontes dos meus dados para que vocês fiquem à vontade para escrutinar os dados. É assim que a gente não tem, eu não acredito em argumentos de autoridade, tá, gente? A gente não tem que trabalhar argumentos de autoridade. Não é olha, um especialista, um professor me disse, dados têm fonte. Busquem as fontes, questionem as fontes, vocês têm, obviamente, caminhos para isso. Aí eu trago aqui algumas coisas só para ilustrar, não se atenham aos gráficos, tá? Mas esse aqui é uma curva de alertas que o CEMADEM ele consolidou entre 14 e 24. O que interessa aqui nesse gráfico? A linha de tendência. Ela é entre 14 e 24, 10 anos de série, você tende a aumentar de 1.300 registros em 14 para mais de 3.400 em 2023 para 24. A mesma coisa ocorre aqui nesse gráfico. Aqui indica seca, é um pacote de seca que o CEMADEM calcula, que está mais relacionado, inclusive, à disponibilidade de água do que a questão relacionada à precipitação. Ele é um pacote mais amplo, mas é importante também entender que a linha de tendência é para agravamento da situação. Esse outro chart aqui mostra parte das perdas, né, associadas a esses eventos, principalmente no agro. Aí aqui eu faço um recorte para dizer que no sul, né, ou no norte, a gente tem situações como essa se agravando. Este aqui é uma matéria indicando que só os desastres do ano passado, né, no Rio Grande do Sul, resultaram em perdas maiores que 100 bilhões de reais. Faço esse recorte também para dizer o quanto essa questão desenvolvimento econômico e sustentabilidade não podem ser lidas como antagônicas. Não faz o menor sentido a gente ler isso como aspectos de polos distintos do nosso desenvolvimento humano. É o contrário. Ou essas questões caminham juntas, ou isso que vai acontecer. 105 bilhões não faz sentido nenhum. No caso do Rio Grande do Sul, 92% do parque industrial do estado foi para debaixo d'água. Então não há matriz econômica, né, que sustente isso. Não há planejamento industrial que convalide uma estratégia como essa. Então, a gente pode ajustar rumos e seguir um novo caminho. Esse aqui é um recorte do agronegócio no norte. Aqui também as perdas são estimadas em mais de 17 bilhões só com a seca. Mundo. Então, saímos numa leitura Brasil para uma leitura mundo. Por que isso, né, está ocorrendo no Brasil? A gente tem, de fato, alguns gatilhos que indicam que a gente não tem precedente na história humana, a gente tem na história do planeta, mas na história humana, a gente nunca teve uma concentração de CO2 como a que temos hoje, de mais de quase 500 ppm de CO2 equivalente na atmosfera. Aqui a gente está falando de um precedente há 2 milhões de anos atrás. O clima, a gente está falando de um precedente, essa temperatura média, ela só encontra precedente há 125 mil anos atrás. E a gente está falando, obviamente, de uma temperatura média global, tá? Os oceanos, a mesma coisa. Velocidade de aumento da temperatura, né, do mar e o próprio a acidificação e a própria temperatura da superfície. O mesmo ocorre com as geleiras, que tem um recuo equivalente a 2 mil anos atrás, e a cobertura de gelo no Ártico não tem precedentes no último milênio, ok? Ah, essa curva eu acho bem interessante, e desculpa, tá, gente? O pacote de gráficos aqui não é para vocês ficarem perdidos em um monte de curvas, não. É só para balizar um argumento aqui, só.
Essa aqui é a sobreposição de janeiro a dezembro das temperaturas médias mensais na superfície do solo. Isso é um cálculo feito para o planeta inteiro. Portanto, a gente tem aqui que os últimos 10 anos são os 10 anos mais quentes dos últimos 125 mil anos. E o de 2024 superou todos os anteriores. Gosto também desse gráfico, que indica, cada uma dessas linhas que vocês veem aqui é composta por 365 pontinhos. São as médias diárias, são as médias diárias, né, calculadas no planeta como um todo. E aí a gente tem aqui, por exemplo, em 58 foi o primeiro dia que a média mundial passou de 1 grau Celsius. E aí a gente tem aqui em 2023, 24, essas temperaturas passando de 2, ok? 4 dias consecutivos acima de 2 graus foi a primeira vez que ocorreu foi ano passado. E aí eu carrego aqui, também só para ilustrar, é, o quanto a lógica, digamos, humana, né, se relaciona com essas transformações. Mais do que dizer que, as mudanças climáticas são causadas pelo homem, é ver o quanto a estabilidade climática nos foi útil. Então vamos lá. Homens, né, hominíneos em geral, caminham por esse planeta aqui há mais ou menos uns 250 mil anos. Há 70 mil anos a gente tem revolução cognitiva. E aí dá para pegar um cara lá de 70 mil anos atrás e botar numa sala com a gente, num cinema, e se ele tiver de banho tomado e penteadinho, a gente não vai reconhecer, a gente não vai destacar ele naquela sessão de cinema, a gente não vai conseguir identificar, porque é basicamente uma pessoa bem parecida com a gente. Há 12 mil anos, mais ou menos, 11 mil e pouco, a gente tem a Revolução Agrícola. E a Revolução Agrícola, existem até hipóteses que diz que ela pode ter sido tentada várias vezes antes. Mas acontece que esse corredor aqui, que a gente chama de estabilidade climática, nunca havia ocorrido, não dessa forma, nos últimos 250 mil anos. Então, depois de uma era glacial, a gente entrou no que a gente chama de Holoceno. E o Holoceno é caracterizado pelo fim dessa era glacial e esse corredor de estabilidade climática, que foi até mais ou menos os dias de hoje. Hoje estamos aqui, ok? Então, é relevante a gente entender que tudo que a gente conhece, a cadeira que a gente está sentado, obviamente, as tecnologias, o computador, a lâmpada, mas fora a roda e o fogo, tudo foi inventado nessa estabilidade climática. A lógica humana que a gente conhece só existiu por conta disso. E é isso que a gente está quebrando, ok? Esse é o tamanho da complexidade da nossa transformação. É, 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 é relevante compreender isso. E aqui vem uma curva só para entender a correlação entre as emissões e a temperatura, ok? A curva em azul são as emissões e as barrinhas em marrom aqui são a temperatura. Então a correlação é muito óbvia e assim a gente vem caminhando. Esses dados aqui são consolidados no IPCC, são do NOAA, mas estão disponíveis em várias fontes aí, ok? Ah, importante entender o porquê esse assunto é tão relevante para todos os setores. E não é interessante, não é relevante porque nós, ou porque essa parceria nossa com a Paripasso, ou o setor vem sendo atingido, ou porque as manchetes de jornal dizem que isso é relevante. Isso é relevante não só para nós, mas o World Economic Forum agora, esse ano, entendeu que o panorama para os próximos 2 anos mantém eventos climáticos extremos entre o segundo assunto mais relevante para a economia mundial. E entre os 10 assuntos mais relevantes para a economia mundial num panorama de 10 anos, a gente mantém do relatório de 2024 para o relatório de 2025, os 4 primeiros assuntos são climáticos e ambientais. Ok? Muito bem. Então, isso nos traz de novo ao Brasil. Por que o Brasil é diferente nesse jogo? É uma pergunta que se faz direto, né, Ed? Sempre entendendo, tá, mas o quanto de todo esse risco que você falou, Léo, vira oportunidade. E é disso que a gente vai falar agora. Exatamente. Muito da solução passa por cada um que está aqui, né? Então, por quê? Por que que o Brasil é a bola da vez, né? Ó,
Eu usei aqui uma referência da McKinsey para também não ficar parecendo, né, tendencioso. É uma consultoria, né, renomada, com foco em finanças, e que traz que ninguém tem esse potencial de energia renovável como o Brasil. Essa matriz integrada que a gente tem é rara no mundo inteiro. A Alemanha não tem. A Alemanha quer ser a gente daqui a 30 anos, esse é o plano deles. Qualicorte florestal ninguém tem, tá? Nós, Indonésia, são muito poucos países que têm essa capacidade e o Brasil tem uma leitura muito mais moderna do que outros países. A gente tem as estratégias que o mundo quer adotar, a gente desenvolveu aqui e a gente já adota. Biocombustíveis é nosso histórico, etanol, plantio direto, a gente já adota, né? Hoje mesmo um grupo que a gente tem em comum aqui com o pessoal, ah, o pessoal do Mapa, né, encaminhou um artigo dizendo da relevância do plantio direto, um artigo brasileiro, inclusive, uma publicação internacional muito interessante, indicando, né, o valor do plantio direto para fixação de carbono no solo. E, enfim, todos os benefícios que ele traz. Além disso, a gente tem a possibilidade de fazer regeneração florestal como um negócio. Em breve, a agricultura vai entender que plantar floresta é uma parte da agricultura. E isso dá dinheiro. A gente pode exportar materiais que no mundo são, que a gente chama de carbono intensivos, como cimento, como siderurgia, é de baixo carbono. Os nossos materiais são certamente é, muito menos carbono intensivos que uma competição de mercado relacionado a esse tema. Nós somos muito mais competitivos que o mundo inteiro. E, segundo a McKinsey, isso poderia gerar 100 bilhões de dólares em dividendos e provavelmente gerar algo em torno de 6 milhões de empregos até 2030, que é amanhã. Isso basta, logicamente, ter uma série de ações, pacotes, políticas e necessidades de organizações de setores para que isso ocorra. E por que a gente é diferente? Em vários aspectos mencionados nesse slide anterior, mas uma característica é crucial para a gente entender isso. Nós somos o quarto emissor histórico de CO2 equivalente na atmosfera. Mas reparem que as barras aqui são divididas em queima de combustível fóssil e manuseio do solo, né, que a gente chama de uso do solo, é, que é essa transformação, queima de florestas, perda de área florestada via de regra. A maior parte dos países tem, em média, 75% das suas emissões associadas à queima de combustível fóssil. O Brasil é exatamente o contrário. 75% das emissões, algo próximo disso, são relacionadas à mudança do uso do solo. Então, a gente, diferentemente dos outros países, que demandam uma, uma infraestrutura e uma transformação industrial muito maior, as nossas políticas conseguiriam, de fato, se bem implementadas, políticas públicas e setoriais, tá? Também a agenda estratégica privada, a gente consegue ver um horizonte real de transformação dessa matriz, ok? Ah, mas vamos ao tamanho do desafio. Então, como eu disse, até aqui, eu sei que esse discurso é gerador de ansiedade, assim, mas eu trabalho sempre aqui no lado da demanda, aqui com um otimismo realista. Eu acho que a gente pode ser, de fato, otimista, principalmente no Brasil, com essas características que eu mencionei. Riscos climáticos são e precisam ser tratados como protagonistas das nossas agendas todas. A gente já não consegue decidir por abrir uma sorveteria no litoral sem considerar essas variáveis. Todas os investimentos humanos precisam de trazer riscos climáticos como parte da sua estrutura de negócio. A gente tem esse efeito retroalimentador incerto. Veja, cada grau que a gente aumenta nessa indicação, né, de perspectiva para o final do século, a gente tem perspectivas mais otimistas, mais realistas, mas enfim, cada grau que a gente caminha, a gente estabelece um novo gatilho. Então, quando a gente aquece o oceano, que é o nosso maior sumidouro de carbono e de temperatura, a gente faz com que ele derreta mais áreas polares. E com maior derretimento, ele passa a emitir mais e fixar menos calor. É um efeito retroalimentador difícil. A gente tem o que a gente chama de checkpoints, né? Que a gente usa, a Amazônia é um deles, acidificação dos oceanos, e a gente tem alguns que são pontos chaves, pontos de inflexão nessa curva, e são muito difíceis de modelar. A escala de tempo para mitigação é complexa. Boa parte do que a gente fizer hoje
não surtirá, eu digo de mitigação, tá? Que é cortar emissões. Quando a gente corta emissões, se a gente zerar as emissões a partir de semana que vem no mundo, os efeitos das emissões do passado serão sentidos até o final desse século. Portanto, se adaptar não é mais, não é secundário se adaptar. Adaptar é primário. A gente tem, e a gente vem discutindo isso. É uma agenda que, inclusive, a gente está construindo para que a COP passe a ser, de fato, a adaptação sempre foi lida nas políticas internacionais como o patinho feio, assim, sabe? Primeiro temos que mitigar. Eu acho que vencemos essa etapa já. A gente precisa se adaptar. E é disso que a gente está falando aqui hoje. Ô, Léo, é interessante você falar isso, porque muitas vezes o produtor olha para as questões, né, que são mais complexas, e ele espera ele ser atingido, né? Então, ele não pensa nem na mitigação, né, ou na evitar que aquele problema aconteça, e ele também não se prepara para, se acontecer, ele estar adaptado para não ter prejuízos, né, seja operacionais, seja enfim. Então, como você trouxe aqui, avaliar os riscos, né? Tem sido algo que a gente tem conversado muito com os produtores. Você precisa avaliar os riscos do teu negócio, precisa avaliar os riscos da tua operação. E o que você está trazendo aqui é que existe um novo elemento que o produtor precisa olhar, né? Não só o produtor, mas toda a cadeia, né? Porque às vezes um varejista, por conta de eventos climáticos, ele vai ter dificuldade com a logística desse alimento para chegar até suas lojas. Então, o tema de riscos é algo que, de fato, passa a ser algo. Ah, não, eu vou fazer uma avaliação de risco para atender certificação? Não, é algo que tem que ser considerado como uma estratégia de posicionamento de negócio mesmo, né? Uma questão de Exatamente. sobrevivência, da Exatamente. mitigação e da adaptação aí para as questões que estão chegando, né? Exatamente. Todos serão afetados, né, Ed? Não tem saída. Todos serão afetados. E aí os mais adaptados certamente vão estar mais habilitados, serão mais competitivos, né? Essa é a verdade. Vamos seguir. Por que ser um otimista, então, Ed? É disso que a gente vai falar agora. Então, assim, primeiro, vamos tirar essa carga de culpa. É por isso que essas discussões de culpados, os responsáveis, ela talvez faça sentido lá no âmbito político, de nações, ou no máximo de setores. Mas no nosso cotidiano, CNPJ, CPFs, isso não faz o menor sentido. A gente não chegou até aqui porque a gente não foi sustentável. Eu carrego assim, para mim não existe sustentabilidade com taxa de mortalidade infantil alta. Então não existe você, né, ser muito verde, né, e muito ecológico, com taxa de mortalidade de 25%, que é o que a gente trabalhava ontem, na década de 50, era disso que o mundo vivia numa taxa de mortalidade infantil dessa ordem. E hoje, essa taxa é menor que 1%. E a gente chegou até aqui fazendo o que a gente fez, errando e acertando, mas melhorando em muitos aspectos. Esse aqui é um outro. Olha, a gente tinha lá, né, em 1820, cada 9 em cada 10 pessoas eram analfabetas no mundo. Hoje, 9 em cada 10 pessoas são alfabetizadas. Isso são cérebros trabalhando, né, capacitados para resolver os nossos problemas. E esse é, para mim, o maior desperdício da humanidade. Esses 10% que faltam aqui, né, são inaceitáveis. Vamos embora resolver isso aí. Ou seja, a gente não chegou onde a gente quer chegar. Mas a gente não veio para cá fazendo maldade. A gente veio para cá fazendo o que a gente precisava fazer. E o mundo veio melhorando. E assim veio a agricultura. E aí todos os setores trabalhando para que a gente melhorasse. Então, discursos vazios nesse sentido não levam a lugar nenhum. Fonte de otimismo. Isso aqui em 2009, por exemplo, as fontes prioritárias de energia renovável eram muito caras. O valor do megawatt-hora era 15 vezes maior do que uma energia fóssil. Hoje não, em 2019, esses valores ainda caíram mais ainda. Então a gente tem hoje energia solar e eólica mais baratas que energia, muito mais baratas que o carvão. Então não só não faz sentido manter carvão ou energia fóssil como um todo, como prioritárias, eu acho que elas devem ser mantidas quando estratégicas, né? Isso é a transição energética, porque a gente tem fontes mais baratas. Então, é economicamente melhor.
e, obviamente, mais sustentável ao longo do tempo. Isso chama sustentabilidade. Esse, Ah, esse otimismo que você está falando tem a ver, então, com a humanidade se adaptar e fazer coisas para que isso melhore mesmo, né? É é isso exatamente mesmo. isso. Então, temos uma situação e o que nós vamos fazer com isso, né? Esse é o Isso ponto. mesmo. E sabemos o que fazer, temos tecnologia para isso, já fazemos. Hoje, de fato, é uma questão né, de você compreender esse processo e participar dele. Olha que gráfico interessante. A gente vai falar aqui, e falamos, né, do número de eventos de desastres naturais, eventos de precipitação extrema, eventos climáticos extremos como um todo. Isso, ao longo do tempo, desde 1900, esse gráfico aqui tem que ser lido com muita parcimônia, mas enfim, isso aqui é um acumulado de número de desastres registrados desde 1900 até hoje. O que importa aqui é a linha de tendência, ok? De 60 para cá, a gente só tem a maior frequência desses eventos. Mas algo não intuitivo é isso aqui. Eu trouxe um recorte só de Bangladesh, tá? Bangladesh é uma das áreas mais vulneráveis do mundo a mudanças climáticas, por vários motivos, incluindo a pobreza. Mas veja, um evento climático extremo lá em 1970 matou quase 300 mil pessoas. Um evento de proporções semelhantes em 2020 matou 26. Ou seja, é, estratégias de prevenção, preparação e resposta rápida são eficientes, salvam vidas e reduzem impactos financeiros também, é óbvio. Então você vê como não faz sentido ser passivo. A pergunta é: isso já ocorre. O mercado financeiro já faz análise de risco climático. As cidades, né, a gestão diária e cotidiana das defesas civis e dos mapeamentos de riscos, de encostas, inundações, ou seja, as cidades já fazem isso. A infraestrutura toda já faz isso. Então, eu trabalho com agenda de gerenciamento de riscos há mais de 15 anos e a gente faz isso para uma plataforma de petróleo, para um porto, para uma rodovia, para uma ferrovia, para um duto, para uma usina nuclear, para uma hidrelétrica, a gente faz a análise de risco para tudo. Por que não ser proativo, o agro não ser proativo em relação às mudanças climáticas? Então, a gente construiu um sistema. Então, a gente está desenhando junto com a Paripasso, com um recorte muito direcionado ao setor, né, às demandas do setor. É, hoje, a gente está usando como referência fruta, legume e verdura, porque é um recorte que a gente quer entender e trabalhar. A Paripasso já tem muita experiência nisso. E a gente sabe que gerenciar esses riscos é possível e é eficiente. O mote é: eventos climáticos extremos não precisam ser sinônimos de prejuízos extremos. Esse ciclo diagnóstico, prevenção e resposta é a lógica do sistema. Então, ah, a gente pode sim transformar riscos em oportunidades. Isso não é discurso, tá, gente? De vazio. Riscos. Risco é uma equação onde as funções são o perigo, a exposição e a vulnerabilidade. É assim que o IPCC trata risco, tá? Esse gráfico aqui é um gráfico tradicional que a gente usa na agenda de gestão de riscos climáticos para tudo. E a gente sabe que a gente, recortando bem os riscos, a gente divide riscos em físicos e de transição, tá? Riscos físicos são os eventos em si, as geadas, as tempestades, as secas, as inundações, enfim. E os de transição são, por exemplo, o que a União Europeia agora está exigindo no acordo Mercosul-União Europeia, uma série de protocolos novos, porque o mundo mudou, os consumidores agora têm outras exigências e as barreiras comerciais vão tratar isso agora como métricas, balizas, né, para que o produto que vai chegar lá tenha essa régua mínima. Então, quem não estiver adaptado a isso tem de assumir do mercado. Então, isso é um risco ao negócio. É o risco climático se transformando em risco ao negócio. E a gente foca nesse sistema nas oportunidades. Adaptação é basicamente capacidade de preparação e resposta. E a gente pode construir protocolos para isso. Isso reduz vulnerabilidade e aumenta a resiliência. A ideia é ser só, ok, gente, a gente vai ter tempo para conversar sobre isso, espero, se não hoje, na sequência, mas a gente vai estar sempre disponível. Eu trago aqui
Por que que essa instabilidade no setor é tão grave? Porque ela afeta não só diretamente com esses riscos, por exemplo, que eu falei, físicos, são esses aqui. Você tem uma propriedade, uma pecuária aqui, ela foi atingida por uma inundação causada por uma série de N motivos em cascata, que esse é um caso do Rio Grande do Sul muito claro, existe um relatório muito bom, passo para vocês a referência dessa descrição que eu estou usando aqui, mas vejam, uma região que não foi impactada quando teve uma linha de transmissão que tombou por causa da ventania num evento semelhante, também ficou suscetível a perdas. Né? Quem tem um packing house né, dessa área que precisa de energia constante, o que faz? Então precisa estar preparado. Quem estiver melhor preparado vai ter menos perda. E aqui vem um clássico, né, Risco? Já estuda-se que o PRODES é um sistema do INPE de monitoramento da perda florestal. E ele vai passar a ser exigido na concessão de crédito rural. Então, quem tem pretensões de abrir áreas vai ter que, hoje, ele vai estar sujeito a esse escrutínio. E isso é risco de transição. A cada vez mais essa baliza vai subir. Não dá para não ser proativo. Você precisa se preparar. Ô, Eu trago um Léo, recorte aqui. Pode falar, Ed, por favor. as próprias certificações, mundialmente falando, né, estão trazendo métricas desses pontos, né, desses controles. Vou dar um exemplo de carbono, né, métricas de emissão e tudo ainda muito como recomendável, né? O próprio Global Gap traz requisitos ali na norma que são recomendáveis, mas o produtor já precisa começar a olhar para isso, já precisa começar entender que todo esse tema precisa ser transformado em ações práticas dentro da propriedade dele. E aí, quando você olha para o microclima da região, né, os riscos da micro-região, você começa a ter oportunidades para gerenciar, para se adaptar, para ter Perfeito. planos de resposta, né, de mitigação e de resposta. Então, é nesse caminho que a gente tem Uhum. acreditado e que tem desenvolvido aí todas as discussões e as falas, né? É disso que eu vou falar aqui na sequência. Ó. A lógica é exatamente essa. A gente, Boa. a gente botou essas boas práticas dentro de um sistema e dividiu elas em diagnóstico. A gente precisa customizar. As políticas públicas elas estão cada vez mais atentas a isso. O ZARC, por exemplo, mencionado no slide anterior, é uma política pública para isso. E ele se relaciona, por exemplo, com a transferência do risco, que é o que ocorre com os seguros, mas ela não é customizada, né? A ideia é trazer uma resposta customizada. E vejam, propriedades vizinhas em uma mesma região, banhadas pelo mesmo rio, têm vulnerabilidades diferentes. E, portanto, a gente trabalha um diagnóstico. Por quê? Porque a capacidade de resposta é inerente a uma estratégia de negócio. E, às vezes, a propriedade C é isso, vizinhas têm vulnerabilidades muito distintas. Então, a lógica desse sistema é isso. A gente faz aqui uma análise de risco, ok? A gente chama de AR Clima. A gente passa na sequência, antes do evento extremo, para todas as medidas de precaução e de prevenção, que a gente chama de PP Clima, que é prevenção e preparação. E aí, na sequência, a gente consolida as ações após o evento em uma ação de reação e resposta. Ok? Tudo isso organizado certamente eleva o nível de resiliência de uma propriedade. Ok? Trago um outro recorte aqui. Olha como a adaptação é um bom investimento, indiscutível. É um investimento de 1 para 12, né? Eu acho que quem não faria um investimento que sabe que a cada $1 que você colocar, você vai colher 12 lá no final do seu ciclo. Essa é uma métrica da FGV. A GV fez recentemente, tem até métricas menos conservadoras. Tem institutos que trabalham com 1 para 14. Então, assim, cada dólar que você colocar na adaptação, você vai deixar de gastar $12 lá na sua resposta, né, em uma eventual ocorrência extrema. E o que é o análise de risco do clima? Ele é um pacote onde a gente analisa a lógica meteorológica, né, que é previsão meteorológica com prognóstico climático, é um pacote dos dois, somada à inteligência territorial, é lógico, se uma área tem mais encostas, mais nascentes, mais topos de morro, é uma área mais acidentada, mais plana, tipo de terreno, tudo isso tem que ser consolidado numa inteligência territorial, entender aonde estão as boas práticas que podem ser adotadas naquele terreno, e aí, somada a isso, uma análise de risco. Então, a gente tem todo um pacote de análise de risco, a gente tem né, métricas de análise de risco qualitativo e quantitativo que a gente pode adotar nisso e que a gente, a partir disso, elabora um relatório que pode ser, que será subsídio para as próximas etapas de prevenção e de reação.
Isso aqui é só para ter uma cara do que seria, então, uma inteligência meteorológica, por exemplo, né? E uma inteligência territorial. A territorial é muito conhecida, o ZARC é um instrumento de inteligência territorial. É, esse aqui, né? Esse aqui é uma imagem do ZARC. Aqui a gente tem a lógica de inteligência territorial com áreas de APP mapeadas, com reservas legais, com áreas de vegetação ainda preservadas, enfim, e você monta com isso um diagnóstico de áreas mais suscetíveis e menos. E aí você tem aqui, por exemplo, eu peguei aqui um recorte de Petrolina, aonde pega os indicadores de precipitação, de temperatura e precipitação de 1979 até hoje. E a gente nota aqui uma linha de tendência de aumento de temperatura média indiscutível. A mesma coisa para precipitação, que notamos aqui uma linha de tendência de redução de precipitação média, ok? é, clara aqui ao longo dos anos. Mas veja que interessante, isso aqui é um recorte para as anomalias de abril, desde 1980, de chuvas pro mês, ok? E a gente nota aqui claramente uma tendência de aumento de temperatura e de chuvas embaixo, temperatura em cima e chuvas embaixo. O aumento de temperatura é claro, as ondas de calor impactam certamente as produções lá. A uva, por exemplo, na fase de florada, fica suscetível, né, a dias consecutivos de calor. Enfim, assim como praticamente todas as culturas. E aí veja que interessante aqui, ó. Não dá para notar uma tendência muito clara, a tendência aqui geral fica nesse gráfico, mas a tendência é muito clara aqui de aumento ou diminuição de precipitação ao longo do mês de abril. Contudo, esse tipo de evento aqui é péssimo para algumas culturas como uva. A gente teve lá na região e alguns produtores mencionaram perdas de até 28% no ano passado, associadas a chuvas constantes e prolongadas que não são comuns na região. Então, de posse de todos os dados como esse, você faz um diagnóstico, customiza e faz um desenho das melhores práticas para cada propriedade ou para cada região. A ideia é, a partir disso, construir medidas de preparação e de prevenção em cima de ações-chave. E aí você tem irrigação. Veja, é muito interessante mencionar a Petrolina. Petrolina é uma resposta histórica a uma região de seca, que ela é a prova, né, que uma medida de adaptação gera riqueza, né? A irrigação ali na região, mediante o sistema do São Francisco, gerou, né, uma região além de super rica, super capaz, né, de se adaptar. Ela é nascida da adaptação. Então, eu gosto muito da região ali como referência a esse nosso tema aqui de discussão. Mas veja, questões como autonomia e independência energética tem que estar nesse pacote. A gente, por exemplo, teve uma conversa interessante com a Valesca da MTR, que é uma empresa que trabalha com redes, micro-redes independentes. E aí é possível você não ficar um produtor rural que precisa de energia constante, né, e ininterrupta, ele não ficar suscetível às oscilações de rede ou até à perda que são previstas para a matriz nacional ao longo dos anos. Ela é uma matriz hidrelétrica, basicamente, e as chuvas, que têm sido cada vez menores no Brasil, tendem a tornar essa matriz, além de mais cara, mais insegura. Então, soluções como essa se encaixam como uma luva em um pacote de aumento de resiliência. Assim como práticas agronômicas e todas as recomendadas nas certificações que a Ed bem mencionou aqui. A gestão de carbono, por exemplo, que a 4C recomenda e trabalha com tanta capacidade e com tecnologia, é mais parte desse pacote que pode ser adotado pelo produtor como uma resposta. E como uma resposta ao mercado de dizer, veja como eu sou adaptado. Ah, ainda, né, no universo da prevenção e preparação, a gente trabalha então nesse sistema com treinamento de equipe. Não faz sentido que o agro não tenha, assim como as cidades têm as defesas civis, equipes capacitadas, técnicos que saibam exatamente o que fazer, quando fazer, e que a gente tenha, inclusive, simulações desses eventos, como a gente faz em vários outros setores. A gente tem tecnologia para isso. Drones, sensores IoT, os pacotes de previsão, além a maneira de como acionar e que segura melhor, tudo isso está nesse pacote. A gente tem linhas de créditos para fazer isso, como Renovagro, Moderagro, estão todos disponíveis. Dentro desse PP Clima, a gente ainda constrói um pacote de indicadores de resiliência, que é baseado nessa estratégia PI, que é pressão, estado, impacto e resposta, que vão dizer como esse processo tem sido ou não eficiente. Aí a gente vai para o último elo da cadeia, que é o RR Clima, né?
que a gente que a gente trabalha então na resposta. Para ter uma boa resposta, você precisa de ter uma organização clara, estrutura organizacional. Quem é o coordenador de emergência, quem é a pessoa capacitada, quem faz o quê, quem comunica, quem, equipes que saibam o que fazer e quando. Aí você desenha protocolos de ação para cada tipo. Não faz sentido, por exemplo, ter um protocolo de ação para geadas em Petrolina, mas a gente tem que customizar isso para temporadas de seca, ondas de calor, chuvas, né, estendidas ao longo do tempo, mal distribuídas. E aí você tem um recorte apropriado e para isso você vai ter um inventário de recursos específico para isso. No caso, por exemplo, Petrolina usa sopradores abaixo das parreiras para secar o parreiral. Então você tem suficiente, você e isso não dá para ser aquele momento que você fala, preciso de uma motosserra. E a motosserra está com o Zé. Empestrei pro Pedrão lá da fazenda Boi Manso lá e ele não me devolveu, eu estou sem motosserra. Não dá. Você tem que ter um inventário só para isso. E é assim que se trabalha, tá, gente? As maiores empresas do Brasil e do mundo trabalham em gestão de risco assim. Inventários específicos e um monitoramento e uma manutenção só para eles. Enfim, isso tudo se desdobra num plano de continuidade do negócio para que você, atingido por um evento, e ninguém vai dizer que vocês não vão ser atingidos com um protocolo como esse, serão. Resta saber como você vai voltar a funcionar. Em quanto tempo, com quanto custo. E aonde queremos chegar com isso? Quando você junta certificação e gestão de riscos, você está fortalecendo a competitividade. Então, você vai reduzir perdas, você vai aumentar a produtividade, você vai melhorar seu fluxo produtivo, ou seja, os ganhos, eles não são exclusivamente associados ao evento extremo, mas sim a uma continuidade como um todo do seu fluxo e do seu negócio. Então, você tem esse fortalecimento de resiliência trabalhando para você o tempo todo, reduzindo vulnerabilidade, mas maximizando a oportunidade. Certamente, num, no momento oportuno, você, né, vai estar mais preparado do que outros do seu setor. E fico aqui meus contatos. Pessoal, eu passo de novo a bola para a Eide. Agradeço demais de novo. Desculpa aqui se eu passei muito rápido, mas a gente vai estar sempre disponível, tá, Eide, para a gente conversar quando vocês quiserem. Muito bom, obrigada, Leonardo. E Léo, calma aí que não acabou, não. Ah, Tem uma novidade e uma surpresa aí para o pessoal, né? Principalmente quem ficou aqui até o final. Pessoal, a intenção, então, aqui foi dar esse panorama de conhecimento técnico, dizer que de fato é possível, né, Léo? A gente já tem visto algumas propriedades olhando para isso, buscando, né, especialistas no assunto para poder fazer o negócio acontecer. E passa para o próximo slide aí. Então, a gente tem uma novidade aí que a gente quer trazer também para apoiar nesse caminho, né? Tá aí um QR Code, pessoal. A gente está, como Paripasso e Nayad, lançando um curso, né? Onde a gente vai aprofundar todo esse aspecto de gestão de riscos, né? E de como colocar as ações práticas na propriedade, tá? Para quem quer esse curso? É para aquele produtor que quer entender isso e trazer para o teu negócio, para um consultor de manejo ou de certificação que quer estar pronto para também adaptar suas orientações aí dentro dos processos de certificação, os processos de manejo, considerando esses riscos climáticos. Então, tá aí um link aí para vocês acessarem. A gente vai ter uma primeira turma, onde a gente vai trazer um conteúdo nesse sentido, e a intenção é ter outras turmas, né? Onde a gente possa compartilhar esse conhecimento e trazer essa troca técnica rica, tá? Para a gente ir entendendo essa dinâmica e ir trazendo mais oportunidades de soluções, né? A gente quer ajudar o produtor a conseguir ter um menor prejuízo, né? Ser impactado de uma forma mais branda com relação a esses eventos climáticos. Então, acessem essa página, pessoal, está aí no link, no chat também, e coloquem ali a intenção de vocês de fazer o curso, tá? Volta um aí, só desculpa. rapidinho, Léo. É,
esse link aí dessa página, vocês vão colocar ali a intenção, a gente vai esperar montar aí 25 pessoas para fazer essa primeira turma. Então, se você tem intenção de se aprofundar, coloca ali, preenche o formuláriozinho e a gente vai entrar em contato individualmente aí com vocês para poder explicar carga horária, ementa, os valores, tá? Então, essa é uma novidade aí que a Paripasso, mas a Nayade está trazendo aí em parceria para apoiar toda a cadeia de abastecimento nessa discussão, tá bom? E em ações concretas de resiliência. Próximo slide aí, agora vê o presente, tá, pessoal? É algo que a gente preparou com muito Opa. carinho, que é também um QR Code aí. Eu vou pedir para as meninas colocarem o link aí no chat também. Aqui, pessoal, é um pequeno questionário para que vocês. Léo, você quer falar um pouquinho desse questionário, por favor? Gente, a gente montou um diagnóstico, tá? É um diagnóstico, né, obviamente, preliminar, é só para que vocês, né, os interessados, entendam em que nível, né, de exposição vocês estão, qual o nível de vulnerabilidade que vocês estão nos negócios de vocês. Então, eh, meu time montou um questionário que tenta ler o quão expostos e qual a lógica dos riscos e perigos que atingem vocês e quanto das práticas de vocês adicionam ou não capacidade de resposta e reduzem a vulnerabilidade de vocês ou aumentam a resiliência dos negócios de vocês. Então é preliminar, mas certamente com isso vocês já conseguem compreender o quão expostos vocês estão e quão vulneráveis vocês são, e a partir daí a gente consegue seguir conversando, acho que a partir de um ponto de referência bem interessante. Muito bom, Léo. Obrigada. Mais uma vez te agradeço. Obrigada a todos que estiveram presentes com a gente nesse webinar. Eu espero que, de alguma forma, a gente tenha contribuído, né, com o compartilhamento de conhecimento e aprofundamento desse tema. Nós não vamos parar por aqui, né, Léo? Terão outras interações com uma conversa um pouco mais aprofundada. E a gente espera aí ver todos vocês aí no meio dessa caminhada, tá? Então, fica aí os nossos contatos, né? Nós da Paripassa aqui estamos aí disponíveis para vocês virem conversar, tirar dúvidas, né? E poder apoiar vocês aí nesse caminho. E junto com a Nayade aí, a gente espera conseguir trazer alguma referência técnica e de organização para o produtor nesse tema de clima, tá bom? Muito Obrigado, obrigada gente. e ficamos Obrigado, por Ed. aqui. Até a próxima. Um Obrigado, abraço. gente. Um grande abraço para todos. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.